Shalom, bom dia. Vamos começar. Atos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé procônsul. Então Saulo, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia, da Psídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados e exaltou o povo durante sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes e até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência deste homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aqueles cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão, e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconhecerão Jesus, mas, ao condenado, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando do motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e colocaram-no no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunha dele para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido a propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados.
Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podia ser justificado pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos judeus estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Esses conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevar a posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó de seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Aí falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam falando a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia sentado e nunca tinha andado. Ele ouviu Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo a alegria os seus corações. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passamos por muitas tribulações para entrarmos no reino dos céus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para a Atália.
de Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali por muito tempo. Atos, capítulo 15. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou. Ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muitos a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e, e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam, concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidos desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Sicília. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com nossos armados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: a abster-se de comida sacrificada a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor,
para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Vamos para Provérbios 11, versículo 16. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão, colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Como um anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais os ímpios e o pecador. Amém, glória a Deus, Iago, que Amém. bênção, o Iago estreou hoje aí, né, a leitura, bênção demais, Iago. Tremendo esse Provérbios, né, várias chaves. Quem faz bem aos outros, faz bem a si mesmo. Quem faz bem aos outros, faz bem a si mesmo, tremendo, poderoso demais. Queridos, a gente, em Atos, ontem nós lemos, quando Deus uniu propósitos, né? É muito importante a gente entender isso, que Deus une propósito, não pessoas, né? Ontem, naquele encontro de Pedro com Cornélio ali, vem a descida do Espírito Santo ali, e inicia-se ali, né? Um grande derramar e expansão do Evangelho. E na porção de hoje a gente está aqui num momento em que os gentios ali, eles estão recebendo daquele fluxo, né? E como, né, nós estamos lendo, nós sabemos, e Yeshua era judeu, andou ali com os seus discípulos que também eram judeus, e eles tinham ali todas as leis, uma conduta, uma cultura, né? E o evangelho agora estava sendo disseminado para gentios, pessoas que eram de outras culturas, que receberam outros ensinamentos, e aí chegamos aqui numa parte conflituosa, né, na porção de hoje. E a gente vê que acontece a rejeição por parte de alguns judeus em relação à aceitação dos gentios, né? E isso ali é algo que vai gerando dúvidas e alguns conflitos por conceitos pré-estabelecidos, né? E a gente vai vendo que há um fortalecimento ali dos novos crentes, né? E no capítulo 14, ali a gente vê que até vai sendo estabelecido lideranças nas congregações, começa crescendo ali o evangelho, né? E aí a gente chega no capítulo 15, onde vai ter um concílio em Jerusalém. E é um debate ali sobre a questão da circuncisão, né? A questão da observância da Torá pelos judeus convertidos, a questão, eles vão ali se reunir, os apóstolos e os anciões em Jerusalém, para discutir essa questão.
E a decisão ali do concílio é não impor o jugo da circuncisão aos gentios, porque passaria a ser uma circuncisão do coração, né? Então, a carta, eles recebem ali, os gentios recebem uma carta com as orientações básicas, e essa carta ela vai estar aqui no versículo 28, né? Deixa eu ver aqui, acho que é dos 24 ao 28, é onde a gente tem ali as orientações básicas, são orientações que é o mínimo para seguir, né? Agora é interessante que Paulo aqui, Pedro, no capítulo 15, no versículo 11, ele vai dizer assim, ó, ele está ali no debate, né? Então ele fala: cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles também são, né? Então, nessa carta aqui, a gente vai ter as observações. Ela inicia no capítulo 23, essa carta aos gentios. E é muito importante a gente observar e a gente entender ela, né? Então, começa ela no versículo 23, ela vai começar ali como uma saudação aos gentios, né? Ali de Antioquia, da Síria, da Sicília, e demonstra o quê? Um reconhecimento dos gentios como parte da comunidade de fé, né? Então, esse foi o primeiro passo, porque pensa, né? Ali, os judeus, eles tinham ali, aquilo ali, tudo antes dos gentios, tudo convertia-se neles ali, né? E agora, o Senhor, através do Espírito Santo, ele começa a fazer uma expansão daquele plano, daquele projeto. E Israel sempre foi designado para ser luz para as nações. Deus sempre teve esse objetivo, esse propósito. Ele escolhe um povo dentre várias nações, né? Ele separa um povo, ele escolhe um povo, ele equipa um povo, e é por isso que tem muitas coisas, queridos, que foi dado aos judeus, questões de tempos, de estações, né? Tem muitas chaves, muitos segredos que foi dado a eles. A própria questão do hebraico, né? O idioma que Deus escolheu para falar com o seu povo é um idioma extremamente riquíssimo, e por trás desse idioma tem muitas chaves. Cada letra hebraica é um universo quando você vai estudar, né? Então Deus escolhe ali o povo e com o objetivo de que ele seja a luz para as nações, né? E aqui eles falam, olha, se vocês rejeitaram isso aqui, agora Deus está abrindo aqui para os gentios. Agora Deus substituiu Israel, como muitos falam, né? Ah, agora a igreja é a substituta de Israel. Jamais. Israel é o filho primogênito de Deus. Entende? Mas as nações sempre estiveram no plano de Deus. As nossas vidas já estavam ali no coração do Pai para ser alcançado. Mas Deus separa um povo, né? Para que esse povo, através dele, seja luz para as nações, para que todos possam ser alcançados. E aqui a gente chega nessa fase onde o evangelho começa a ser expandido, né? E há todo essa divergência aqui. Então, como é que vai ser? Porque temos as observâncias, temos a circuncisão, e aí os apóstolos e anciões ali se reúnem em Jerusalém, e eles escrevem aqui essa carta, né? Eles direcionam aqui essa carta, mas o quê? Com um entendimento divino de que chegou o tempo, né? E eles reconhecem os gentios como parte da comunidade de fé, como parte da família do Eterno, como pertencentes de tudo aquilo que o povo de Israel recebeu, agora os gentios também recebem, também por direito estão recebendo, porque assim o Senhor determinou, né? Então, aqui eles estão vendo, eles vão passar aqui quatro orientações básicas, né? Principalmente com a questão alimentar, que também era uma questão que eles ficaram ali em conflitos. Então, eles colocaram aqui na primeira, que é abster-se de alimentos sacrificados a ídolos, né? Porque naquela época,
os povos pagãos, eles faziam oferendas, né, a ídolos. Eles levavam ali alimentos que eram sacrificados ali como oferta aos ídolos, e depois eles comiam aquilo ali, né? Então aqui eles já estão dando a primeira, né, abster-se de alimentos sacrificados a ídolos. Depois abster-se de sangue, né? Porque respeitando a própria instrução que está em Levítico 17:11, que fala que a vida está no sangue, né? Então aqui está sendo aqui abster-se de sangue. Quer ver um alimento que a gente conhece, né? Principalmente quem é da região do sul, lá tem uma linguiça que o nome é murcilha, se eu não me engano, e ela é feita com sangue, né? Então, isso daí, se você, ó, tá na região e gosta de comer uma murcilha, você já sabe que aqui, ó, na palavra, isso é carta, né, para os gentios, isso é o básico, né? Então, abstém-se disso, tá? Abster-se de sangue, porque a vida está no sangue. Olha só, é muito forte. O terceiro ponto é abster-se de carnes de animais estrangulados, né? Olha que interessante. Tudo uma questão aqui de alimentação, né? E o quarto é abster-se da imoralidade sexual. Então, enfatiza aqui o comportamento, né? A santidade. Então, o comportamento na questão sexual, a santidade, né? De você preservar o seu corpo, preservar a sua alma, o seu espírito. Essa questão sexual, ela é muito séria, queridos. Porque quando uma pessoa ela entra em adultério, ali aquela questão, há uma ligação de alma com aquela pessoa. O casal que está ali, né, casado de forma ali correta, são duas pessoas ali que estão em ligação de alma. Então, toda imoralidade sexual, ela é muito complexa e perigosa espiritualmente falando, né? Não só carnalmente falando, mas espiritualmente falando também. É muito sério. Então, aqui a gente vê essas quatro leis aqui que são para nós, são para os gentios, e é o mínimo, é o básico, né? Quer dizer que você pode fazer mais? Claro, com certeza. Agora, fazer menos que isso, não. Entende? Então, isso aqui é uma porção muito importante para nós hoje. E a gente entender aqui que como o Senhor agiu, né, de uma forma sábia e a sabedoria dele ali veio sobre o povo para tentar ali trazer esse entendimento e não colocar um julgo ali sobre as outras nações. Então busca aqui um equilíbrio, né, entre a liberdade gentílica e a sensibilidade judaica. Que o povo hebreu ali, os judeus, eles desenvolveram questões assim que foi passado de anos em anos para geração, geração em geração. Agora chegam outras nações que às vezes não têm nem noção daquilo ali. E eles queriam o Senhor, eles queriam se alinhar ao Senhor, né? Mas aí o Senhor vem e traz ali aquilo que é o mínimo para estabelecer o quê? Uma convivência harmoniosa e evitar um jugo pesado sobre os gentios, né? Então demonstra aqui a sensibilidade, as diferenças, as diferentes origens culturais, né? Porque às vezes você nasce numa cultura que tem uma prática, né? Que você simplesmente absorve aquilo porque um vai passando para o outro, né? E é algo que simplesmente você nem... Né? Quer ver uma origem judaica que a gente tem dentro da nossa cultura, que muita gente às vezes não sabe? Lavar as mãos antes de comer. Isso é algo que a gente absorveu da cultura judaica e muitas pessoas não sabem. Mas lavar as mãos antes de comer é um hábito, né, judeu, é um hábito judaico. Então, a gente vê que na palavra, né, ela nos fornece as diretrizes práticas para a nossa vida cotidiana, né? E isso, com todo esse mover, facilitou ainda mais a expansão do evangelho entre os gentios, né?
e estabeleceu aqui os precedentes para lidar com essas questões culturais na fé. E ajudou o quê? A definir uma identidade única do movimento messiânico. Então, aqui, qual é o foco, né? O foco era priorizar o essencial, que era focar na graça de Yeshua como base da salvação. Né? Respeitar também a diversidade, reconhecer e honrar as diferentes origens, diferentes práticas, buscar unidade, encontrar pontos que eram comuns, que unissem, né, diversos crentes. Então, há aqui uma frase, né, que fala que muito mais é aquilo que nos une do que, muito mais são as coisas que nos unem do que nos separam, né? Então, é buscar realmente esses pontos comuns que unam crentes diversos e considerar, né, o impacto das nossas práticas nos outros. Então, realmente é algo muito poderoso. A gente vê aqui nessa porção de hoje, né, como o Espírito Santo ali guiando, né, eles, e a sabedoria de Yeshua nesse tempo tão extraordinário ali da expansão do Evangelho. A Rafa veio dar bom dia aqui para vocês. Amém? Então, é poderoso demais a gente entender esse plano perfeito do nosso Deus, como Ele é sábio, como Ele é maravilhoso. Que Deus abençoe vocês, queridos. Amanhã estamos aqui firmes e fortes, juntos no propósito. Meditem mais sobre isso. É um tema realmente muito maravilhoso. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês e até amanhã. Shalom, shalom. Bom dia.